Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja ótimo com vocês. Esse vídeo de agora não é polêmico, não quero polemizar. É sobre devemos obedecer aos pastores. Base bíblica para isso. É óbvio que existe base bíblica para isso, para obedecermos, estarmos submissos, estarmos debaixo da autoridade dessas pessoas. Porém, eu quero ressaltar aqui dois pontos, tá? Primeiro, aliás, os dois pontos são um erro grotesco de tradução que pode nos levar a falhar, a pecar, né, a errar nessa questão. Primeiro é que nunca esteve escrito no grego obedecei a vossos pastores, porque o que está escrito, né, na carta aos Hebreus, que muitos acham e assumem que essa carta foi escrita por Paulo, o que está escrito lá na verdade é obedecei aos vossos guias espirituais, ou obedecei aos vossos líderes espirituais, ou aos vossos orientadores. Não está escrito obedecei aos vossos pastores, tá bom? Então, quem são os guias espirituais? Quem são os líderes espirituais? Quem são os orientadores? Ora, orientador é toda pessoa que tem uma experiência de vida religiosa ou uma experiência de vida no Evangelho, conhecedor da palavra mais do que um prosélito, né? Um novo convertido, um neófito, né? Um novo na fé. Essas são as pessoas aqui, Hebreus 13, versículo 17, que é onde está escrito isso, diz: guia, orientador, líder é quem vai na frente, quem conhece o caminho, quem vai nos ajudar, nos auxiliar nessa estrada que nós decidimos trilhar com Cristo, uma estrada cheia de pedras, cheia de espinhos, né? Muitos falam, é como se fosse um muro chapiscado. É difícil, por isso precisamos de guias, por isso precisamos de orientadores, de líderes, para nos auxiliar, para nos orientar, nos aconselhar. E poxa, que coisa maravilhosa, né? Se nós temos uma pessoa empenhada, né, com um papel que se empenha no Evangelho, nada mais justo, nada mais nobre do que obedecermos, estarmos na mesma missão, submissos, respeitar a autoridade dessas pessoas. Porém, ainda nessa primeira questão, porém, eu não aconselho ninguém a obedecer uma pessoa que está à frente de um ministério e que essa pessoa, a intenção dela no Evangelho é enriquecer. Não aconselho ninguém a obedecer ou ser submisso a um líder ministerial, que esse líder ministerial esteja empenhado em apenas exercer poder sobre as ovelhas de Cristo. Uma pessoa com um ego inflado, uma pessoa soberba, uma pessoa que gosta apenas de mandar e estar dirigindo tudo ao seu bel prazer. Esse tipo de pessoa eu aconselho você a ficar o mais longe possível. Nem obedecer e nem ser submisso. Aconselho você a procurar alguém que pareça com o coração de Cristo. Uma pessoa amável, uma pessoa que é altruísta, uma pessoa que tem compaixão do semelhante, tem compaixão para com o próximo, que queira sempre ajudar, esteja sempre fazendo campanhas para arrecadar e a arrecadação chega nos necessitados. Esses sim são os verdadeiros, entre aspas, pastores, já que Hebreus 13, 17 não fala a palavra pastor. Esses sim são os guias espirituais, líderes espirituais, orientadores. A segunda questão com relação a esse mesmo versículo está numa frase que diz: pois eles velam por vossas almas como quem dará conta delas. Muitos pastores
pregadores com seus egos inflados, indo atrás de honras, indo atrás de reverências, indo atrás de mimos, né? de todo tipo de pessoas que queiram lhe dar algo. Essas pessoas pregam da seguinte forma: vocês precisam respeitar muito o pastor, honrar demais o pastor, pois naquele dia os pastores vão dar conta das ovelhas que pastorearam aqui na terra. Tem até uma musiquinha de J Neto, né? Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. Poema, isso não vai acontecer, até porque o que está escrito é: porque eles velam pelas vossas almas como quem dará conta delas. Não é porque eles velam pelas vossas almas e darão conta delas, tá? Então, semelhante, né? Da mesma forma como se fosse dar contas dela para Cristo naquele dia. Então, primeira questão, não é pastor que está escrito no grego, nesse versículo Hebreus 13:17. Está escrito guias espirituais. Quem são os guias espirituais? Pessoas com mais experiência de vida evangélica do que você, mais conhecedor da palavra do que você, pessoas empenhadas em te orientar em amor, te aconselhar para que você não caia. Essas são as pessoas. Não é simplesmente somente o cargo de pastor, tá? A pessoa que faz isso pode ser qualquer pessoa, uma pessoa sem cargo nenhum, uma pessoa que não foi ungida, que não foi consagrada, não foi enviada, mas é uma pessoa que te orienta, uma pessoa que te aconselha em amor. E a segunda questão é: nenhum pastor terreno, nenhum guia espiritual, nenhum orientador, nenhum líder vai prestar contas de ninguém, de nenhuma alma. Ninguém vai entregar uma congregação a Cristo. Toma aqui a minha congregação, porque nós, guias espirituais, ensinadores, mestres, nós vamos dar conta dos nossos próprios atos e não dos atos das pessoas, tá bom? Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida. Como eu disse, não quero polemizar, não quis polemizar como eu polemizei, né, nos meus últimos 2 vídeos falando sobre pastoras, e o outro sobre morar junto não é fornicação, tá? Se você quiser dar uma olhada na minha timeline, tá lá esses outros 2 vídeos onde pessoas ainda não entenderam, verdadeiramente não entenderam o que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Ainda estão muito embebecidos, mergulhados na religiosidade e principalmente nos ditames, nas normas, nas doutrinas de Roma, a Igreja Católica. Pois é. Então que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida. Compartilha esse vídeo, tá bom? Devemos obedecer aos guias? Sim, claro, totalmente. Apoiado totalmente. Devemos obedecer os seus conselhos, as suas orientações, desde que estejam de acordo com as Escrituras. Desde que os seus atos, os atos desses guias, desses orientadores, condigam com os atos de Cristo. Se houver algum tipo de desvio de conduta, se afaste deles imediatamente e não sofram o terrorismo psicológico que fazem à torta e à direita. Quer dizer que você é um desobediente, que você é um rebelde, que você é um motineiro, está fazendo um motim, que você é um lobo. Não aceite isso. Saia, vá para outro ministério, encontre uma outra pessoa que queira te orientar em amor, sem que você tenha que obedecê-lo cegamente, apesar dele pregar heresias e apostasias, tá bom? Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe. Abençoe outras pessoas compartilhando esse vídeo. Graça e paz.